Endrick, o 9 da Copa, o 9 do Hexa, né? Vamos estar reagindo aqui com vocês hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links relacionados ao canal do Victorano Foot. E vamos pro vídeo, galera. Esse menino não sabia, mas quando crescesse se tornaria a maior esperança de 9 do Hexa. Com apenas 19 anos, esse monstro acaba de meter um hat-trick pelo Lyon e o mundo está em choque com o seu potencial. Há apenas 136 dias da Copa, o Brasil, que sempre teve grandes camisas 9 quando foi campeão mundial, pode ver o surgimento de um futuro herói nacional. Exagero? Talvez. Comparar um menino com grandes centroavantes que já terminaram suas carreiras renomadas pode ser cruel, mas Endrick já provou que não é comum. Já provou que dentro de campo é um monstro. E se for preciso, ele atropela. Chamou a atenção do mundo destruindo na copinha com gols de cinema. Ganhou o Brasileirão pro Palmeiras aos 17 anos, destruindo o Botafogo e metendo gols absurdos naquela campanha. Transferência recorde ao Real Madrid. Só precisava de 30 minutos em campo para marcar. Gol na La Liga, gol na Champions, gol, gol, gol. Seleção, estreia, gol. Espanha, gol. Inglaterra, gol, gol e mais gol. Todos com muita personalidade. Imagina você ter do lado Mbappé, Bellingham, Vini Júnior como opção de passe e você resolve dar um canhão a 30 jardas de distância. Um moleque pipoqueiro nunca faria isso. Hoje nós vamos acompanhar a absurda trajetória de Endrick, do anonimato até se tornar a grande esperança de 9 do Hexa. Mais um vídeo no padrão de qualidade aqui do canal Victorano, rapaziada. Mais uma introdução que você se arrepiou, né? Ah, Victorano, você... Mano, amassei na introdução de novo, rapaziada. Acontece de vez com frequência, né? Amassei nesse roteiro. Brincadeiras à parte, rapaziada. Já chega deixando o like nesse vídeo, certo? Já se inscreve agora. Aqui, ó. Já deixei o gostei aqui, ó. Vocês vão lá também, deixa o gostei aí, galera. O canal do Victorano é muito bom, como ele falou aí, a introdução muito foda. No canal. Se você nunca me viu antes na vida, se inscreve agora que no final do vídeo eu garanto que você não vai se arrepender, beleza, meu parceiro? Então é isso, já chega deixando o dedão no lugar certo e vamos pro vídeo. Com apenas 7 anos de idade, Endrick já não conseguia mais jogar apenas com os garotos da sua idade. Isso porque era muito desleal. Ele era simplesmente, instantaneamente, colossalmente muito superior aos garotos da sua idade. De forma que a escolinha dele já tinham promovido direto para jogar com os garotos de 9 e 10 anos. Mas ninguém parecia ter nível suficiente para enfrentá-lo. Eu vi uma matéria aqui, rapaziada, que disse que o Endrick com 7 anos já jogava com garotos do sub-13, irmão. Eu tenho alguns amigos que trabalham, né, com categorias de base, eles me disseram o seguinte: Vitor, diferença de um ano quando você tem 7, por exemplo, abaixo dos 10 anos, então vamos supor, uma diferença de um garoto de 8 anos para um de 7 anos é muito grande, porque o desenvolvimento nessa etapa é muito rápido. Então, às vezes, um garoto de 8 é muito mais forte que um de 7, um de 9 é muito mais forte que um de 8. Agora, o cara jogar com sub-13 com 7 anos, eu não vou dizer que essa informação é verdadeira, porque aqui, rapaziada, não tá numa fonte tipo Globo Esporte, né? Então, eu não sei se isso aqui é 100% verdade, se não há um exagero aqui, mas se for verdade, é simplesmente surreal. Cara, é muito difícil não acreditar que isso não seja verdade, até porque ele com muito pouco tempo ele mostrou o que ele fez no futebol brasileiro e no futebol profissional num todo, né? Ele chegou no Real Madrid, teve poucas oportunidades com o Xabi Alonso e as oportunidades que ele teve com o Ancelotti, ele soube aproveitar ali, os minutinhos que ele teve, mas assim, só pelo pouco tempo que ele teve, tipo, resolvia jogos, fazia gols. E agora no Lyon ele tá mostrando o que ele é capaz, velho. Moleque muito bom de bola, não é à toa que é considerado uma joia do Palmeiras, né? Do futebol brasileiro no todo, né? Com apenas 8 anos, Endrick já estava no Brasília Foot Academy, escolinha que tinha parceria com São Paulo. Ele ia a São Paulo 2 vezes por ano para avaliações, e toda vez que ele ia, todos tinham certeza de que um novo craque estava surgindo. Porém, Endrick só poderia ir para o São Paulo com 10 anos de idade para morar no alojamento, e quando finalmente completou essa idade, o São Paulo aceitou o Endrick lá. Porém, olha que bizarro, a diretoria do São Paulo chegou nele e falou assim: pai do Endrick, traz o Endrick pra cá que seu filho é um grande craque e nós queremos ele aqui no São Paulo. Então o pai do Endrick disse: sim, eu venho, porém só preciso de uma ajuda, um lugar para morar, um salário mensal ou um emprego. Então o pai do Endrick falou assim: irmão, me dá um emprego que eu venho pra cá. Não é que ele pediu assim: ah, meu filho é craque, me dá aí 3 mil por mês pra gente ficar. Não, ele falou: me dá um emprego, só me dá um emprego que eu fico aqui. Aí a diretoria do São Paulo disse o seguinte: não, nós te oferecemos R$ 150 por mês pelo seu filho, que é um craque da bola.
Irmão, Cara, como é que o São Paulo, mano, mano, faz uma coisa dessa, cara? Tipo, é coisa pra humilhar o cara, mano, um negócio desse. Porque o cara, tipo, não tava pedindo nem, nem uma ajuda, tá ligado? Praticamente eu acho que ele queria, tipo, um emprego, pô. Ele deixou bem claro que ele queria um emprego e acabou que o São Paulo vacilou e deu no que deu. Foi pro Palmeiras e o Palmeiras vendeu ele por uma bagatela, né? Parece que foi 45 milhões de euros. Mas muito vacilo do São Paulo, mano. O time que tem uma base sempre bem estruturada e sempre vende ótimos jogadores fazer uma coisa dessa. que diretoria absurda, cara. Que projeto lindo, mano. Chega a ser uma parada que é um insulto, né, rapaziada? Imagina, chega assim e fala, ô pai do Hendrick, seu filho é um craque, irmão. Teu filho tem um potencial de ser jogador do Real Madrid. Teu filho é pra estar lá nas cabeças, irmão. É seleção brasileira, é o 9 do Hexa. A gente tem um projeto pra ele. Aí o pai do Hendrick, pô, vai me dar um salário? Não, irmão, projeto você tem que ter visão, sabor, visão. Faz o seguinte, pai do Hendrick. A cartela de ovo tem 30 ovos. Tu vai comprar 5 caixas de ovo por mês, irmão. Isso dá 150 ovos. Tu e tua família come um ovo por dia, beleza? Tu e a tua família vão ter 150 ovos pra comer, irmão, no mês. Pegou a visão? Foi basicamente isso aí que aconteceu, velho. Pura humilhação. Então, isso daí, 5 ovos pra cada. Então, tu tem tua família, tua mulher, um ovo pra cada durante o dia. Tu traz teu filho pra cá. Ô, diretoria de São Paulo, tá de sacanagem, né, rapaz? Obviamente, o pai de Hendrick não aceitou. Muitas vezes os pais do Hendrick passavam fome para garantir que o filho tivesse o que comer. Mandar o filho para o São Paulo seria uma forma de garantir que eles estivessem bem, mas ao mesmo tempo não queriam se separar de Hendrick. Porém, obviamente, o pai do Hendrick aí não aceitou essa proposta ridícula do São Paulo, né? Eu não vou nem falar da diretoria aqui, nem criticar, porque Vitorando não gosta de processos. Mas o pai do Hendrick juntou todos os vídeos que tinha dele jogando e postou no YouTube esperando que alguém visse. O pai de Hendrick postou os vídeos dele na Go Cup, onde ele simplesmente destruiu. Fez 17 gols em 7 jogos, além de outras jogadas absurdas que chamaram a atenção. A publicação chegou até o Palmeiras, que se encantou com as jogadas e convidou o menino para fazer uma semana de... Palmeiras sempre visionário, né, velho? Estevão, Hendrick, tem Alan agora, aquele que foi pro City, eu esqueci o nome dele agora, que parece que tá na La Liga agora. Mano, que visão do Palmeiras, mano. testes. O desempenho de Hendrick nos testes foi tão absurdo que ele acabou se mudando com os pais para São Paulo para entregar o time sub-11 do Palmeiras. E obviamente Douglas conseguiu o emprego na academia de futebol do clube. Irmão, imagina aí o cara pedir um emprego. Tipo assim, tu só ia arriscar dar uma carteira assinada pro cara, pra um clube como São Paulo. Perdeu o Hendrick por simplesmente um crime aí da diretoria, né? Um dos, né? Hendrick então disse aos pais: não se preocupem, o futebol vai mudar as nossas vidas. Segundo o próprio Hendrick, até aquele momento ali, ele enxergava o futebol como diversão, ele fazia porque gostava. Mas já muito novo, com apenas 10, 11 anos de idade, ele teve que amadurecer absurdamente. Ele disse pros pais: pai, agora é a minha missão mudar a vida da nossa família. Algumas semanas depois que Hendrick fez o teste, o pai ficou em Brasília trabalhando para sustentar a família, enquanto o Hendrick e a mãe se mudaram para São Paulo, para uma casa onde outros garotos também estavam em testes. O Hendrick disse: não tinha TV, não tinha internet. Enquanto eu treinava, minha mãe esperava num parque lendo a Bíblia e orando. Em casa era difícil, minha mãe cozinhava para mim e as outras crianças vinham pedir comida. Todos estávamos com fome, mas ela só tinha o suficiente para nós dois. Eventualmente, ela parou de cozinhar, porque não aguentava ver as outras crianças olhando enquanto a gente comia. Caramba, véio, que pesado, mano. Agora, galera, por que que isso tem que acontecer, velho? Por que que, no mínimo, os clubes não podem oferecer, tipo, no mínimo, um bem-estar ali pra você viver com a sua família? Porque, cara, você tá treinando pelo clube, você tá fazendo categoria de base. Por que que custa dar pelo menos um auxílio pra família ficar, sei lá, velho? Não sei se esse for o caso, eu não vou estar generalizando aqui, mas, cara, que absurdo isso, velho. Fala, tipo, pô, o cara hoje é multimilionário. Mano, olha o que o cara passa, mano. Simplesmente bizarro. E as outras crianças também, futebol é cruel, né, rapaziada? Imagina as outras crianças que não viraram o Hendrick, né? Futebol é cruel, irmão. A vida é bastante cruel, cara.
Às vezes à noite eu pedia comida e ela dizia: vai dormir, meu filho, a fome vai passar. A mãe de Hendrick viveu dias caóticos, que nós podemos dizer que por aquele período de tempo ali, ela viveu o inferno. Muitas vezes ela ligava pro pai do Hendrick dizendo que não aguentava mais, que eles tinham que voltar pra casa, que a situação já tava absurda. Mas todos os dias o Hendrick voltava do treino contando as histórias, falando os gols que ele fez, com brilho nos olhos, e a mãe conseguia ter forças pra continuar. Rapaziada, vocês sabem que eu chorei chorando, né, mano? Pô, eu já fico meio emocionado, meu. Nossa senhora, porque essas paradas só a mãe faz, mano. Isso aí é coisa que, tipo, mãe e pai, né? Meu pai faria também, mas tem coisa que é só mãe, mano. Tem coisa que é só mãe, assim. O amor de mãe é uma parada surreal, né, cara? Mas, certo dia, o Palmeiras disse ao Hendrick que queria que ele entrasse no Sub-11 e deram ao pai dele um emprego limpando os vestiários. Mesmo assim, eles fizeram um sacrifício. Cara, é um negócio pra você chorar mesmo, cara. Porque só se você não tiver coração. Porque, cara, muitos garotos passam por isso que o Hendrick passa, né? Como ele mesmo falou, o Victorando. E os garotos que não conseguiram virar um profissional, né? É lamentável, velho. Como você sofre pra ser um profissional no mundo da bola, né? E muitas vezes você é recompensado e outras vezes, a maioria das vezes não, né? É triste. Como o Hendrick já era bastante conhecido nas categorias de base, rapaziada, o pai do Hendrick meio que, tipo assim, todo mundo já falava: pô, esse moleque aí, já viu o Hendrick do Palmeiras? O moleque é craque e tal. Só que o pai do Hendrick limpava o vestiário. Então tem histórias de que o pai do Hendrick, né, o seu Douglas, ele fingia, isso não é que ele fingia, ele não ficava falando que era pai do Hendrick, sabe? Até pra preservar o rapaz, pra preservar a família. Então ele limpava lá o vestiário do Palmeiras, mas muita gente não sabia que ele era o pai do Hendrick. Nos 2 anos seguintes no Palmeiras, Hendrick venceu o Paulista mais 2 vezes. Primeiro no Sub-13, depois no Sub-15. De repente, Barcelona, Milan, Juventus, Bayern e PSG estavam todos atrás daquele garoto absurdo de 13 anos que marcava em todo jogo contra os adversários bem mais velhos. Em 2022, Hendrick surge pro mundo jogando a Copinha. Então imagina aí o cara com 15 anos jogando um torneio Sub-20. Marca 2 gols no primeiro jogo e se torna o mais jovem artilheiro da história da competição. No segundo jogo, ele entra no intervalo e marca mais 2. O primeiro nessa arrancada absurda e o segundo nessa porrada aí, num chute atropelando todo mundo. Eu lembro que quando o Hendrick meteu esses gols aí, irmão, todo mundo falou: caraca, mano, olha o monstro que tá surgindo aí, olha o gênio que tá surgindo no futebol brasileiro. Eu acho que talvez o Hendrick ainda, né? Não, acho que não vai dar pra ele chegar na categoria de gênio, mas que ele vai ser muito, muito craque. Eu tenho 100% de certeza, né, mano, que ele tá fazendo no Lyon. A gente vai chegar lá ainda, né, rapaz? A gente não sabe, né? Se ele vai ser um gênio mesmo. Tem a Copa do Mundo aí, que se ele ganha, pra muitos ele vai ser um gênio. Mas no mínimo ele vai ser um super craque, velho. E se não bastasse isso, no jogo seguinte, ele meteu um gol de bicicleta de fora da área, ganhando manchetes no planeta inteiro. O hype do Hendrick a partir daí foi tão absurdo que o jornal Marca da Espanha estampou ele na capa do jornal por 3 vezes seguidas, cara. Isso, pra uma jovem promessa, um cara que não tá nem no profissional ainda, é simplesmente absurdo. O The Athletic escreveu: por mais que todos digam pra não superestimar um garoto de 15 anos, depois de ver o Hendrick jogar, isso é simplesmente impossível. Hendrick a vencer todas as competições possíveis na base, marcando 161 gols em 188 jogos. Depois da Copinha era impossível manter o Hendrick jogando apenas nas categorias de base, e Hendrick foi promovido ao time principal. Com apenas 75 minutos em campo, já tinha marcado seu primeiro gol como profissional, e ele simplesmente se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a atuar pelo clube, mas também se tornou o segundo jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar no campeonato. 11 minutos depois, ele meteu mais um. No jogo seguinte, obviamente, ele marcou de novo, e apenas 10 dias depois, com o Brasileirão, que já estava chegando ao fim, ele não só foi campeão brasileiro, como também foi eleito o melhor jogador jovem do ano. Mas na sua segunda temporada as coisas não ficariam tão fáceis. Hendrick passou 2 jogos sem marcar, mas ainda era muito jovem e Abel Ferreira saiu em defesa dele. Porém, nesse ano, Hendrick foi colossal. Marcou na estreia do Brasileirão, ficou no banco, mas entrou 2 jogos depois e marcou de novo. Começou a ganhar minutagem na Libertadores e fez seu primeiro gol apenas 37 minutos em campo.
campo. Depois, meteu mais um gol contra o São Paulo. Mano, a média do Endrick é absurda. Tipo assim, pô, bota ele pra jogar aí, mano. 30 minutos do Endrick em campo, mano. É perigo de gol, irmão. O cara tem essa média, pô. Vai fazer o quê? Naquele ano, quando o Brasileirão parecia perdido pro Palmeiras, Endrick salvou o Verdão e podemos dizer sim que ele trouxe o título pro Palestra. O Palmeiras começou a vencer enquanto o Botafogo começou a desmoronar. Quando os dois times se enfrentaram, o Palmeiras tinha a chance de reduzir milagrosamente a diferença para 4 pontos. Mas Cara, esse jogo aqui foi insano, velho. Porque o que esse moleque fez nesse jogo é sacanagem, mano. com 36 minutos de jogo já tava 3 a 0 pro Botafogo. A torcida do Botafogo já gritava que o time era campeão e que ninguém pegava mais, mas Endrick estava em campo. Com 4 minutos do segundo tempo, ele dá uma arrancada gigantesca e marca. Foi buscar a bola lá no fundo do gol e gritou pros companheiros: me dá a bola que eu resolvo. Irmão, imagina, moleque com 17 segundos de vida, irmão, pelo amor de Deus. Aos 83 minutos, o Botafogo teve um pênalti. Tiquinho errou. 1 minuto depois, Endrick dominou a bola de uma forma genial e marcou 3 a 2. Depois, ainda deu o cruzamento que resultou no empate no último minuto e o Palmeiras virou nos acréscimos. Depois disso, o Palmeiras desencantou. Endrick começou a marcar gol atrás de gol, meteu o gol contra o Internacional e no último jogo fez o gol que concretizou o título do Palmeiras. Em apenas 10 jogos, o Endrick levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro que parecia perdido. Depois disso, obviamente, Endrick chega ao Real Madrid por 70 milhões de euros, a segunda transferência mais cara da história do futebol brasileiro. No Real Madrid, ele já chega metendo gol na La Liga. Mesmo todos sabendo que ele seria reserva do Mbappé, Endrick só precisava de 25 minutos em campo para marcar. Marcou o gol na La Liga de novo, depois marcou seu primeiro gol na Champions, marcou outro gol na Champions, meteu o gol na La Liga de novo. E teve a polêmica, né, que o Ancelotti teve um lance que ele entrou e tal, e ele queria dar cavadinha, acabou errando e tal. E aí o Ancelotti falou que o Endrick não estava pronto. Depois, com a chegada de Xabi Alonso, obviamente, né, rapaziada, Endrick... Aqui é que desmorona tudo. Porque, cara, por mais que você não queria deixar o jogador jogar os 90 minutos, mas o que ele fez com o Endrick foi sacanagem, pô. que perdeu totalmente o seu espaço aí no time do Real Madrid. E aí todos ficaram com aquela polêmica tal do Endrick no banco, aquelas imagens, todo mundo sabia que o Endrick tinha capacidade de ser titular, cara. Mas Endrick, ao invés de retroceder, ele disse que esse período o amadureceu ainda mais. Então Endrick chega ao Lyon e logo na sua primeira partida marca no jogo de estreia. E agora, há poucas horas atrás, marcou um hat-trick. O cara simplesmente chegou quebrando todos os recordes no Lyon. Detalhe, com apenas 19 anos de idade. Endrick vai chegar para a Copa do Mundo, com certeza vai ser convocado, porque o que ele tá jogando é absurdo e a gente não tem uma melhor opção do que ele. É simplesmente um cara que pode ser um talento geracional brasileiro. Não vou dizer talento geracional no sentido do futebol mundial, né? Mas é um cara... Não, pode sim ser um talento geracional. Não tô dizendo que ele vai ser um CR7 ou um Messi, mas pode ser um cara que vai marcar a geração, com certeza. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. E aí, o que você espera do Endrick? Você acha que ele vai realmente aí ser o nosso grande 9 do Hexa, o grande 9 da seleção brasileira? Cara, nosso sistema ofensivo é muito forte, cara. Se a gente conseguisse ter uma consistência defensiva com o Ancelotti, eu acho que a seleção ainda assim pode sonhar forte com a Copa do Mundo. Mas é isso, são só 7 jogos, né, rapaziada? Se inscreve aqui no canal Victorando, se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. E é isso, tamo junto. Valeu, fui, tchau. É isso, rapaziada. É um vídeo muito bom do Victorando. Em relação ao Endrick, acho que ele vai ser... Ele já é um grande craque, velho. Só precisa de realmente mais oportunidade para mostrar o que sabe jogar. E ele tá mostrando isso no Lyon. E esperamos que ele seja realmente o 9 do Hexa e consiga trazer o Hexa pro futebol brasileiro. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para fortalecer, porque ajuda muito aqui o canal a se desenvolver. E até a próxima. Falou!